O Estádio Albertão passou a realizar os sonhos e encher os olhos de quem ama o esporte. Os sonhos se materializavam com um time no Nacional e a possibilidade de ter seleção brasileira pisando em solo piauiense. Mas para ver de perto os craques vestindo as cores canarinho, era preciso dar toques finais à obra. Rádio Pioneiro do Teresina, educadores do Parque. A inauguração do Albertão, no dia 26 de agosto, foi na prática a finalização de primeiras etapas de uma obra que ainda levaria anos para terminar. Cabines e áreas atrás dos gols precisavam ser concluídas. Olha, quem concluiu o Albertão, por incrível que pareça, foi o doutor Lucídio, não é? O doutor Dirceu fez alguma coisa lá, mas o doutor Lucídio terminou. Que eu nem esperava que ele fosse terminar o Albertão. Tamanha era a rivalidade política. Mas foi um estádio que começou com Alberto Silva, continuou com Dirceu Arcoverde e foi concluído pelo doutor Lucídio Portela, governador do Piauí. A obra do Albertão passou por 3 governos: Alberto Silva, Dirceu Arcoverde e Lucídio Portela. Entre 1973 e 1982, as obras foram realizadas para fechar o anel das arquibancadas. O dinheiro do milagre brasileiro já não estava mais à disposição do Piauí, como nos anos 1970. Foi preciso criatividade para completar a obra. Fomos à Caixa Econômica para conseguir um empréstimo, porque aí o Veloso não tinha mais essa condição de dar recursos para o Estado para superar o déficit corrente. A Caixa Econômica disse, naturalmente, não tem recurso para a construção de estádio de futebol. E eu perguntei, e para estádio olímpico, para esportes amadores? Aí o diretor disse, não, pode. Aí nós colocamos o nome do projeto Estádio Olímpico, não mencionamos o nome Alberto Silva, porque não precisava. Mas aí a oposição veio dizer que o governo Dirceu estava retirando o nome do estádio Alberto Silva. Não é verdade isso, até porque nos relatórios do governador para a Assembleia, ele menciona estádio Albertão. Mas aquele momento havia uma disputa de 2 grandes grupos, o do Petrônio Portela, ao qual pertencia Lucídio e Dirceu, e o lado que estava crescendo, liderado pelo Alberto Silva. E aí é uma questão puramente de proselitismo político. E o estádio foi concluído com mais 25 mil lugares. Tinha 35 mil, se não me engano, ficou com 60 mil. O certo é que foi um acréscimo de 25 mil novos lugares. A obra feita em etapas deu outra característica ao Albertão. O maior estádio do Piauí acabou sendo construído por gestores diferentes que representavam grupos políticos distintos. Tinha um sonho muito maior no esporte, porque ele tinha um gigantinho, o Albertinho, né, gigantinho lá no Rio Grande do Sul, que era um ginásio que seria construído ali ao lado do Albertão, onde está o Detran. A própria fundação do ginásio foi colocada. Mas aí a coisa não andou por motivos, questões políticas, outros interesses, mas o certo é que o doutor Alberto, a gente tem uma dívida muito grande com o lado desportista e ousado dele com relação ao futebol. Se for levado em conta o projeto original de Raul Sir, o estádio Albertão, de fato, nunca foi concluído. Pista de atletismo, piscinas, ginásios, são equipamentos que nunca foram entregues. Apesar disso, já tínhamos o que era necessário para a prática do futebol profissional. Arquibancadas, um bom gramado, vestiários. Já podíamos sonhar com a seleção brasileira jogando no Piauí. E aconteceu. Em 1989, a seleção brasileira se preparava para a Copa do Mundo na Itália. O trabalho de Sebastião Lazzaroni era bom para o projeto de renovação. A primeira geração depois de Zico, Sócrates e Falcão era formada por aquela equipe que tinha Jorginho, Bebeto, Aldair,
nomes que seriam campeões do mundo em 1994. Tudo deu certo e, mais uma vez, foi o prestígio de Alfredo Nunes, vice-presidente da CBF, que entrou em campo. Estar na CBF, ter uma certa amizade com o João Avelange e sempre estar lá presente, e o Piauí é ausente. O Piauí Estado, é evidente, né? De forma que a vinda da seleção aqui foi um anseio muito grande e foi uma repercussão muito grata a todos que participaram dela. Foi difícil trazer a seleção brasileira para Teresina? Não é que tenha sido difícil, mas requereu um trabalho efetivo, um interesse continuado para que se concretizasse a vinda, que aconteceu, graças a Deus, sem muita demora. Os craques estavam no Albertão. O time brasileiro enfrentou o Paraguai, de Gato Fernandes. Foi 89, né? 89, o Brasil com o Paraguai. Pela primeira vez a seleção brasileira jogou aqui no Albertão. Brasil e Paraguai, né? 59 mil pessoas foi o público. A gente tem algumas fotos que a gente vê até ponto vazio do estádio, mas por causa de um erro na administração dos ingressos. É que colocaram o mesmo preço de ingresso aqui, no setor das cabines, e lá no placar, o mesmo preço. Aí o pessoal se concentrou mais em determinados pontos. Não é? Foi um erro, não poderia ser assim, mas foi um público de 59 mil, o Brasil ganhou de 2-0. O placar de 2-0 para a seleção brasileira selou uma história que ainda teria mais 2 capítulos. Mais um gol brasileiro, meu povo! Em 1991, o Brasil se preparava para as Olimpíadas de 1992 em Barcelona. A seleção pré-olímpica, que tinha Denner como destaque, além de Roger, ex-São Paulo, Djaí, atacante Elber e Júnior Baiano, enfrentou a Argentina de Flores e do goleiro Roa, que mais tarde defenderia os argentinos em Copa do Mundo. Derrota brasileira por 1-0. A seleção não iria a Barcelona, mas veio ao Piauí. E a seleção olímpica brasileira não era uma seleção de jogadores desconhecidos, não. Vários jogadores que viriam a ser campeões do mundo em 94 estavam naquela seleção olímpica, que perdeu aqui para a Argentina por 1-0. A presença da seleção brasileira de futebol no Piauí sempre resultou em casa cheia no estádio Albertão. E o dia mais especial foi em outubro de 1996. Nesta trave, Ronaldo fez um dos gols que ele considera um dos mais bonitos de sua carreira. Por isso é lembrado até hoje quando se fala sobre o talento do fenômeno. Esse jogo da seleção brasileira contra a Lituânia, se eu não me falha a memória, foi o primeiro jogo do Brasil contra a Lituânia na história. E a seleção brasileira jogou de azul naquela oportunidade, lembrando inclusive a camisa da conquista do tetracampeonato em 94, né? A seleção brasileira chegou aqui sem o Ronaldo Fenômeno para jogar. Cadê o Ronaldo Fenômeno? Então o Ronaldo, ele estava na Espanha e aí teve problema de voo. Eu inclusive atendi aos colegas de uma emissora de rádio de Barcelona, para eu passar para eles um boletim informativo sobre o ambiente aqui, para o jogo e sobre o Ronaldo, se ele já havia chegado e tal. E aí o Ronaldo chegou num avião particular, né? A CBF mandou um avião particular. A presença de um dos maiores atacantes do mundo em Teresina mexeu com a cidade e com os mais de 40 mil torcedores que foram ao Albertão. Moço, aqui era uma correria para todo lado. E eu estava como auxiliar serviços gerais, que era do Sérgio, né? Então ele dizia, ó, se vira aí, eu me virava correndo para todo lado, ia para baixo, ia para cima, me chamava e andava com o policial, porque o pessoal queria invadir vestiário, que aqui é fácil invadir vestiário. Sim. Porque passou de lá para cá, você já entra no vestiário. E aí foi uma loucura, rapaz, nesse dia. O pessoal queria ver o Ronaldo Fenômeno, muito mais do que a seleção. Ninguém queria saber de seleção, ninguém queria saber do fenômeno. E, inclusive, nesse jogo,
O presidente do, acho que era Barcelona que ele estava no tempo, né, se não me engano, era Barcelona, ele estava acompanhando o Ronaldo. Ele estava numa cabine aqui na tribuna. Ele esteve no Albertão. O presidente estava saiu do Brasil, foi pro Barcelona. Isso, estava acompanhando ele. Você chegou a ver o Ronaldo de perto aqui no Albertão? Fui no vestiário. E aí? Conversei com eles, conversei com todos eles lá. Muito bom, o pessoal tudo educado, diferenciado, vamos dizer assim, um pessoal diferenciado. O pessoal já tem um costume diferente, né? Uhum. Ele não maltrata ninguém, chama, e aí, tudo bem? Começa a bater papo com a gente, conversando. O pessoal aqui é bom. Só não é muito bom é o calor, né? Aqui tudo aqui, mas o restante é bom. Ele diz assim, ó, o pessoal daqui é um pessoal super legal, super humano. Gosto muito da gente, tem um carinho especial pela gente. O jogo estava 2-1 para o Brasil. Ronaldo já tinha marcado 2 vezes. Pra área, perigo, chega a zaga, ali tá o Ronaldo, bate! Gol do Brasil, Ronaldinho! O terceiro gol, ele divide com o goleiro, leva na linha de fundo, dribla goleiro e zagueiro e coloca no fundo da rede. Quem viu não esquece o gol incrível. O Ronaldo veio, fez 3 gols. Foi uma das grandes exibições aqui no estádio Albertão. Teve um que ele driblou todo mundo, ele quase que ele sai com a bola para voltar de novo. É o grande Ronaldo Fenômeno. Estava nesse dia do jogo do Brasil contra a Lituânia que o Ronaldinho fez aquele gol, que é um dos gols mais exibidos, né? Que ele pega ali quase na linha de fundo e corta para dentro ali na própria pequena área, driblando ali uns 3 num curtíssimo espaço, né? E ele faz aquele gol. Também foi um momento especial. Eu estava lá com a família. Eu tinha, portanto, 11 anos de idade apenas. E repito, tenho essa boa memória de alguns jogos que aconteceram naquela década de 90. O lance da genialidade. Do jogador diferente, do cara que tem competência, do cara que sabe fazer e faz fácil. É o caso do Ronaldinho. Golaço do Ronaldinho nessa memória espetacular dos 50 anos do Albertão. Essa foi a última vez que a seleção brasileira passou pelo estado. De 1996 em diante, a seleção exigia dos estádios estruturas melhores para as partidas oficiais. Outros craques passaram por aqui. Em 2013, Neymar com o Santos jogou no Albertão. Era jogo pela Copa do Brasil contra o Flamengo do Piauí. O placar de 2-2 teve Edson Di do Flamengo como estrela. 2 gols dele para o time piauiense. E foi um dia marcante para mim porque fazer 2 gols contra uma equipe grande como era o Santos, de Neymar, né, que era o melhor jogador do Brasil na atualidade. Foi um dia marcante para mim, eu tenho certeza também que foi marcante para toda a torcida do Flamengo e para o time do Flamengo também. O pênalti de Lúcio, eu já era o batedor de pênalti, né? E eu, na hora de bater, eu falei, vou bater um pouco forte. E na falta, eu já vinha treinando também, né? Graças a Deus teve um desvio, mas a bola ia passar de todo jeito, né? A bola ia passar, mostrar a camisa dos 2 gols aqui, que está guardada até hoje. E agradeço o convite mais uma vez. E parabéns ao Albertão e parabéns a todos que acompanharam aquela partida do Flamengo. No mesmo ano, Zico, que marcou gols memoráveis no Albertão, voltou a pisar no estádio. Nos anos 1980, defendeu o Flamengo em confrontos do Nacional contra times do Piauí, no Albertão. 40 anos depois, na inauguração do estádio, reencontrou os piauienses e um craque, Cima. Esse é o grande artilheiro do Piauí. O Galinho, eu sabe que eu sou muito fã dele, né? Não sei se ele deve gostar de mim também, né? Como atleta, né? E quando a gente se encontrava para jogar contra, abraçava tudo. Não só ele, como o Rivelino, o Diceu Lopes, esse povo aí. Roberto Dinamite, né? Esse povo aí, a gente tinha um carinho muito grande. Mas quando o Piauí verá de volta grandes craques da seleção brasileira em ação? É possível, mas será necessário um novo estádio, um outro Albertão. Estou com essa missão de fortalecer o futebol piauiense. Eu acho que isso é algo que, além de gerar o entretenimento, o espetáculo, ela é uma cadeia de valor que gera muito emprego e renda. Então, a gente valorizar o futebol, a gente vai ter muito retorno. No próximo episódio, um Albertão moderno. Quais as expectativas para que o estádio passe a ser um palco para grandes espetáculos dentro
e fora das quatro linhas.